Vamos lá, então? Fernando, bom dia ainda, né? Boa tarde. Eu vou começar perguntando, porque a gente teve acesso ao início ali, né, no aquecimento. Ontem a gente teve um acesso maior, mas hoje a gente reparou que você teve um papo ali com o Hendrick, uma imagem muito legal. Você dá um abraço nele, tem um tempo ali de conversa, e ele tem apenas 17 anos, então tudo muito novo para ele. Dá para ver, a gente te acompanha bastante no Fluminense, você sempre fala que desse acolhimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como tem sido esses primeiros dias com ele, e também, se você puder, né, contar um pouquinho ali desse papo que você teve no campo. Primeiramente, bom dia a todos. O papo com ele, que já tinha conversado com ele logo na chegada. É um jogador muito especial. A idade que ele tem, conseguir produzir o que ele já produz, abre uma margem para a gente projetá-lo no futuro de uma maneira muito brilhante. Então, ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. Bom dia, Diniz. Alan Santos, do BTB Esportes. Quero saber de você sobre a expectativa para o jogo da Colômbia e também fazer um panorama dos seus primeiros treinos aqui na Granja, como os jogadores se comportaram, o Hendrick, as novidades, o PP, como foi essa conversa que também você teve com o PP, com os mais novos, e o panorama tanto do jogo da Colômbia, e você vai voltar no Maracanã, terça-feira, né? São três, então. Três perguntas, né? A Colômbia... Não, boa escola. O Cícero é amigo e é excelente profissional e pessoa extremamente generosa. Em relação à Colômbia, é um time que uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. E a preparação aqui ela está sendo ótima, com todo mundo, os jogadores entendendo muito aquilo que a gente quer, é a terceira convocação, então vai acumulando conhecimentos táticos daquilo que a gente pretende passar para eles e também as conexões humanas elas vão ficando cada vez com mais profundidade. Então a gente espera de fato nesse próximo jogo, nesses dois próximos jogos, a gente conseguir levar o nível do nosso jogo e fazer dois grandes jogos. Em relação depois a voltar, foi esse pergunta do Maracanã, né? Mas a Argentina, contra a Argentina você não vai perguntar não, né? Vai ser muito bom voltar no Maracanã. Para mim se tornou aí a minha grande casa nesse último ano e meio, então vai ser uma alegria muito grande. Os jogadores também gostam muito de jogar nesse grande palco do futebol mundial. Próxima pergunta no singular. Pergunta no singular, pode deixar. Patrícia Lopes, Bein Esportes, tudo bem? Diniz, nos últimos 10 anos a gente tem o Neymar, né, como protagonista sempre da seleção. Né? A gente não vai ter o Neymar aí durante um bom tempo. Quem poderia assumir esse papel de protagonista do time? Eu sei que a gente ainda está em busca, o líder da equipe. Não é uma pergunta que eu saberia te responder. A gente tem uma geração extremamente talentosa que surgiu aí há dois anos atrás, mais ou menos, que muitos podem assumir esse protagonismo, mas é importante que a gente nem coloque esse peso. Ninguém precisa assumir esse protagonismo. Não existe uma necessidade. Os jogadores têm que se sentir leves e cada um fazer o seu melhor. Tem jogadores que se destacando muito no cenário mundial, jogando nos maiores clubes do mundo, como o Rafinha no Barcelona, o Rodrigo e o Vini Júnior no Real, e o Martinelli no Arsenal, o Gabriel Jesus no Arsenal. Então, de uma maneira natural, vai acontecer deles assumirem esse protagonismo. Mas eu não acho que ninguém tem que se preocupar em alguém assumir o papel do Neymar. Eu acho que eles têm que jogar de maneira descontraída e sendo eles mesmos para deixar que o jogo flua e
e que as coisas aconteçam de maneira natural. Diniz, bom dia. Bom dia. Yomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Na segunda-feira, CBF publicou as fotos de treinos regenerativos. E uma foto que está com Hendrick, Vini e Rodrigo juntos, está sorrindo todo mundo, né? Essa foto, várias mídias utilizaram e fez sucesso. Independente de quem vai jogar como titular, o que você acha dessa situação que jovens jogadores estão despertando expectativa na mídia e no público? Acho que é natural esse interesse do público. São 3 jogadores também que vão jogar juntos daqui a um tempo no Real Madrid, então acho que isso também é um motivo de interesse do grande público. Mas o Rodrigo e o Vinícius já são jogadores que estão cada vez mais sedimentados dentro da seleção, e o Hendrick que está sendo acolhido, e também acredito que vai ter um futuro longo aqui dentro da seleção. Oi, Diniz, tudo bem? Bom dia. Carlos Gil, TV Globo, Sport TV. As circunstâncias te levaram a essa data FIFA a não contar com 2 jogadores muito importantes, Casemiro, o capitão, o Neymar, mas ao mesmo tempo isso te dá a oportunidade de ter o André, que é um dos jogadores que simbolizam, né, essa conquista recente do Fluminense, e de também uma formação bem interessante, que também tem um pouco sua cara de Fluminense, aquela formação ofensiva ali, teve muito sucesso em diferentes jogos da Libertadores. Você enxerga como aquele velho ditado de que a crise pode gerar oportunidades, e aí com essas 2 ausências, que possivelmente se Casemiro e Neymar estivessem aqui, estariam jogando, você consegue criar alternativas e impor um pouco da tua filosofia, do teu estilo, que vem dando certo no clube? Acho que as alternativas elas já estavam sendo criadas. É sempre bom poder contar com todo mundo. É uma pena muito grande, assim, uma tristeza grande mesmo, não poder contar com o Neymar, ainda mais com a lesão tão séria que ele teve. Então o Neymar ele faz falta em qualquer cenário, assim como o Casemiro, que foi um dos grandes expoentes dessa posição nos últimos 10 anos do futebol mundial. E com a ausência deles, assim, a gente não pode ficar olhando, porque a gente não pode contar com eles. Aí tem oportunidade para os outros, e a gente vai potencializar ao máximo esse time que vai jogar. São jogadores que têm muito potencial, todos eles que estão aqui, e a gente espera de fato que as coisas corram de uma maneira muito positiva. Os jogadores abraçaram muito bem nos treinamentos a proposta que a gente quer botar no jogo. Agora é esperar que na prática, nas partidas, a equipe consiga corresponder da mesma maneira que correspondeu nos treinamentos. Bom dia, Diniz. Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Diniz, em cima justamente dessas alternativas que podem ser criadas, que podem ser colocadas, utilizando um esquema que tem o Rodrigo e o Vini mais à frente, Martinelli e o Rafinha abertos, você pensa em que tipo de evolução, voltando um pouco na partida contra o Uruguai, que foi uma partida em que ofensivamente a seleção teve dificuldade para gerar jogo, para gerar volume. Essa alternativa que você trabalhou aqui, o que ela vai entregar de positivo para melhorar aquele rendimento? Então, o jogo do Uruguai, de uma maneira quente, como logo depois do jogo, existe um olhar, ele é mais negativo até do que foi a partida. Quando você vai fazer uma análise mais técnica do que aconteceu no jogo, a gente teve algumas coisas muito positivas e algumas coisas de fato muito negativas, e coisas importantes negativas, que a gente teve, principalmente no primeiro tempo, a gente foi muito inofensivo na parte das conclusões. A gente não finalizou no gol, e a gente jogou muito pouco também, até com cruzamentos, sem volume de escanteio. Só que na primeira parte da construção, a equipe teve um domínio muito interessante do jogo. Isso foi o que a gente fez de bom, e também marcou muito bem, porque o Uruguai tem um time bastante forte e eles também pouco conseguiram finalizar. Mas a gente, naquele jogo, não é por conta das mudanças que a gente ia melhorar. Se tivesse aqui o mesmo time que jogou lá, a gente também ia melhorar, porque faltou muita profundidade naquele jogo e muita agressividade. Então, uma coisa que a gente vai melhorar, assim, não dá para atribuir a melhora, caso ela ocorra, por conta só dos jogadores que vão entrar.
se fosse o mesmo time, certamente a gente ia fazer correções, porque ficou muito claro, já no dia do jogo, e depois fazendo a análise de vídeo, o que faltou do time. Então, existia uma tendência da gente melhorar, porque a gente jogou daquele jeito naquela partida, mas os outros 3 jogos não, nem contra a Venezuela e nem contra a Bolívia, principalmente. A gente teve um volume de ataque, de finalizações muito grande, mesmo com aqueles jogadores. Então, a mudança que vai ocorrer, reafirmo, não é por conta só das alterações que a gente teve que fazer, é por conta da mudança de mentalidade que a gente pretende implementar para esses 2 próximos jogos. Diniz, eu queria te perguntar sobre 2 jogadores, Rodrigo e Vinícius Júnior, Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O que você quer do Rodrigo como meia? A gente sabe que ele começou assim no Santos, era 10. E o Vinícius mais pelo... Não é só isso, né? Eu acho que é uma maneira de aproveitar já o bom momento que os dois vivem no Real Madrid. Eles têm jogado de maneira parecida, um pouco mais por dentro. Eles não têm jogado só de ponta esquerda, ele cai às vezes do lado, mas tem jogado de uma maneira mais centralizada, fazendo mais gols. E o Rodrigo é um jogador que tem, pela própria característica dele, um encaixe quase que perfeito daquilo que eu penso futebol. Um jogador muito dinâmico, que tem um volume de movimentação extremamente grande nos jogos, muito técnico. Então ele não vai mudar muito a característica do Rodrigo do que ele vinha fazendo nos outros jogos, porque embora ele marcasse pelo lado, ele acabava jogando muito próximo do Neymar. E a entrada do Martinelli pode acontecer essas trocas, tanto do Vinícius Júnior às vezes terminar lá pelo lado, até o Rodrigo, que também joga daquele lado. Então tem uma tendência de ter um pouco mais de volume, de movimentos, de trocas posicionais, não só com esses 3 jogadores, mas com o próprio Rafinha também, que é um jogador que comigo, quando jogou os 2 primeiros jogos, teve muita mobilidade dentro do jogo. Então a gente espera aproveitar ao máximo as características desses 4 jogadores para que a gente consiga criar dificuldade para as marcações adversárias. Isso é uma coisa que pode acontecer durante o jogo, mas a gente não vai mudar a característica do time por conta desses jogadores, porque embora eles sejam jogadores muito rápidos, eles são jogadores muito técnicos, que jogam muito bem também a aproximação. Acho que a gente tem que saber aproveitar tudo que eles têm de bom. Então não é só velocidade, esses jogadores têm muita habilidade, sabem jogar muito bem também em espaços curtos. Então a gente pretende aproveitar nas mais diversas circunstâncias do jogo. Essa que você falou, em determinados momentos do jogo, se pedir esse tipo de situação, a gente vai estar preparado para fazer, mas, de maneira geral, a equipe não pretende mudar a característica do jogo, não. Oi, Diniz, aqui atrás é Marcelo Marinho, da Litoral News. Você falou um pouquinho de como esses 3 momentos, das 3 listas que você trouxe, trazem uma bagagem para essa nova data FIFA, tanto na questão da relação humana, tanto na simulação dos conceitos táticos. Mas a gente tem uma lista de jogadores que estão vindo pela primeira vez, tem atleta que tem a data FIFA, como é o caso do Emerson, tem atleta que teve as 3 datas junto com você. Como é que faz para equiparar, se é possível equiparar o nível de assimilação desses atletas? E se me permite, essa escalação que a gente viu tem um pouco disso, priorizar quem já está há mais tempo trabalhando, quem está há mais tempo assimilando, e a garotada que está chegando agora, segurar um pouquinho para entender um pouco mais dos seus conceitos? Obrigado. Obrigado. Não, eu acho que é a tentativa de colocar os melhores em campo, e isso é a primazia da convocação e do trabalho, é tentar convocar os melhores, tentar colocar aquilo que eu acho que tem de melhor no jogo, isso individualmente, tecnicamente. E depois disso, aqueles jogadores que já assimilaram um pouco mais os conceitos, tendem a ter um pouco mais de facilidade para desenvolver a ideia. E que nesse caso aqui, eu acho que meio que casou as 2 coisas. Os jogadores estavam sendo convocados de uma maneira com mais rotina,
eles acabam tendo um pouco mais de informação e, ao mesmo tempo, são jogadores que estavam sendo convocados por estarem vivendo consistentemente um grande momento. Então, acho que junta as duas questões, tanto a maior convivência com os conceitos táticos, quanto com a capacidade que eles têm demonstrado nos clubes já num período um pouco mais longo. E os jogadores que estão chegando, obviamente, que você tendo um corpo de jogadores que entendem mais os conceitos, eles vão acabando passando para os jogadores que estão chegando, além dos vídeos e das conversas pontuais que eles têm comigo. E vale lembrar que quando a gente fala de 3 convocações, foram 4 jogos e praticamente, 18 dias de convivência. É muito pouco. Então não é uma coisa, não tem escala aí, não tem um volume grande, mas existe uma tendência gradual da gente ir adquirindo cada vez mais conteúdo tático e disseminar isso entre os jogadores, mas é uma coisa que, conforme o tempo vai passando, a tendência é de evolução. Tá valendo. Aqui, Diniz, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Voltando um pouco à questão assim do Endrick, ele está muito nos holofotes, né? Vem há muito tempo nos holofotes. É um jogador que está maturando lá no Palmeiras com o Abel e tudo mais. Essa convocação, quanto você acha, você que tem muito trabalho em formação de jogador, com enfim, Bruno Guimarães, aqui o João Pedro também já falaram bastante de quanto você foi importante na formação deles. Quanto você acha que você pode contribuir também na formação de um garoto ainda de 17 anos, com toda esse holofote que o me destacou, é uma foto dos 3 do Real Madrid, do futuro trio do Real Madrid, mais dar minutagem para ele em alguns jogos, o ambiente, o que você acha que pode contribuir papo no dia a dia, na formação do Endrick, por favor? Não, eu acho que é tudo isso. Eu também vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações que a gente tem do tempo, e tem aqui 24 jogadores para receber atenção também. Eu acho que ele está sendo muito bem nutrido de boas informações do Palmeiras, com o Abel e com todo o staff, e por conta disso, que eu acho que a idade dele está tendo esse grande momento, e por conta desse momento ele veio para a seleção, e o que eu puder contribuir com ele, eu vou contribuir. E conversando, eu acho que a gente tem uma das coisas baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, do lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick agora com 17 anos. O que eu vejo no Endrick é um potencial gigantesco. Ele pode, no futuro, se tornar um daqueles jogadores lendários do futebol brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar. E a gente não tem que botar, embora isso seja tá na perspectiva da gente, não procurar deixar o Endrick leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível que todo mundo quer, é dando segurança para que ele seja ele mesmo. Não tem que mudar, ele não tem que se sentir sobrecarregado. É tentar tirar um pouco essa carga e deixar ele cada vez mais robusto emocionalmente para ele enfrentar esses desafios que ele vai ter pela frente. Porque é muito difícil ser jogador, muito difícil ser jogador de time grande, é muito difícil ter só 17 anos e ter toda essa expectativa em cima dele. Eu espero, nessa convivência nossa, se eu fosse escolher uma coisa para passar para ele, um pouquinho que seja, é que ele consiga cada vez mais só ser ele mesmo. Ser um garoto de 17 anos, muito talentoso e que adora jogar futebol. Vinícius, bom dia. Bom dia. Vinícius, você falou sobre questão de expectativa e nessa convocação você tem muitos garotos jovens. Estava olhando aqui a lista, eu acho que só o Alisson tem mais de 30 anos. Tirando os mais experientes, como o Vinícius, o próprio Jesus, o Rodrigo, você tem o PP, você tem o João Pedro. Como é que você faz para segurar a ansiedade desses garotos e passar essa confiança para eles, que apesar de ser 2 jogos grandes, eles estão aqui porque têm capacidade realmente de estar aqui? Essa confiança, eles sabem que no sentido deles estarem aqui por mérito, todos eles sabem que é mérito. Todos eles estão jogando em grandes clubes e jogando muito bem. E a expectativa, assim, para ele, tem um pouco a ver com a personalidade de cada um, mas controle de expectativa, a única forma de ter que eu acho que funciona é você viver o seu momento presente. Você ficar pensando, ficar super pressionado para fazer coisas extraordinárias aqui na seleção. É a mesma coisa que eu falei do Endrick. Eles procurarem, assim, saberem que eles estão aqui por mérito e procurarem agir com o máximo de naturalidade possível.
E não é para eles fazerem um monte de coisa diferente do que eles fazem nos clubes, muito pelo contrário. Eles reproduzirem aquilo que eles estão fazendo no clube, que eles vieram para cá pelo grande momento que eles vivem, cada um no seu clube. Então, se eles conseguirem jogar com naturalidade, a chance deles conseguirem ter performances positivas, ela cresce conforme eles consigam ter essa naturalidade. Ouvindo sempre perguntar. Não surpreendeu nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente respeita as pessoas que estão lá com ele, que a gente tem um corpo profissional da área médica e de fisiologia extremamente competente. O Gabriel, o grande lance, que é o trabalho da minha vida inteira, não é a preocupação nesse sentido com o Arsenal ou com a seleção. Minha preocupação é com o Gabriel. A gente trouxe ele para cá por alguns motivos, e porque era importante para ele. Ele foi um dos jogadores que, mesmo a gente fazendo uma partida abaixo lá no Uruguai, ele conseguiu ser positivo no jogo. Jogo muito difícil, mas ele conseguiu ali jogar bem, sustentar a posição e criar dificuldade, às vezes até meio que de maneira individual contra o Uruguai. Eu é um jogador que eu confio, e ele estando aqui, para ele é um motivo de satisfação. Eu conversei com o Gabriel, ele não veio aqui na orelhada, ele falou: estou me sentindo bem, já estou fazendo determinadas coisas. E quando eu conversei com ele, tinha mais 2 semanas ainda, 10 dias pelo menos o primeiro jogo e mais 15 para o segundo. Então a gente achou interessante arriscar trazer ele para cá. Ele está em boas condições, nós estamos fazendo as coisas com muito critério. Assim que ele chegou, ele fez uma nova ressonância. A gente está tratando ele com muito cuidado. Se ele tiver condição, ele vai estar à disposição contra a Argentina. Caso não tenha condição, para o Gabriel, tenho certeza que foi muito importante ele vir para cá e voltará para o Arsenal melhor do que ele chegou aqui. Bom, obrigado, Diniz. Não, ele não viaja para a Colômbia, ele fica aqui. Guarda essa surpresa aí, né? Valeu, gente. Obrigado. Até sábado.